Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz que esse é o diálogo que vai mudar a nossa vida, mas ele diz que isso acontece desde que nós estejamos querendo saber as respostas, porque foi mais ou menos uma entrevista que ele fez aqui com Deus, fez várias perguntas, e é para as pessoas que buscam a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. Nós estamos quase no final do livro, nós estamos no 11º capítulo, e nesse capítulo, então, o Neil Walsh está perguntando um pouco sobre finanças. Ele perguntou assim: minha próxima pergunta é, por que eu nunca consigo ganhar dinheiro suficiente? Estou destinado a viver sempre com dificuldade financeira? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? E Deus estava respondendo aqui, mostrando que realmente ele não ganha dinheiro, e a maioria de nós não ganha todo o dinheiro que a gente gostaria de ganhar, porque a gente acredita que dinheiro é mal, que Deus é bom, e Deus está no céu, a gente quer ir para o céu, e se a gente tiver dinheiro a gente não vai. Porque tem até aquela frase, é mais fácil um rico ou um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Que se ela for entendida ao pé da letra desse jeito, sem uma análise do que seria realmente, que eu já ouvi dizer, a gente entende que então não devemos ser ricos, a gente deve fazer essa travessia na falta e na escassez. E aí Deus dizendo que então não é isso, e que muitas vezes também as pessoas que trabalham fazendo o bem recebem menos do que aquelas que trabalham fazendo o mal, mas sempre aquele mal e bem relativos, não há o absoluto nessa nossa realidade dual. E aí então Deus diz, resumindo tudo, ele diz agora, para concluir ali como terminou o vídeo anterior, ele disse assim: você não tem um enfoque claro, não sabe ao certo o que é verdade sobre tudo isso, de dinheiro, Deus, bem e mal. E o universo é apenas uma grande máquina de fotocópias, simplesmente produz várias cópias de seus pensamentos. E aí Deus dá a chave, dá o segredo. Agora só há uma forma de mudar tudo isso, mudar seus pensamentos. E aí vamos ver o que o Neil Walsh entendeu, continuando então. Como posso mudar meu pensamento? O que eu penso sobre algo é minha opinião a respeito. Meus pensamentos, minhas atitudes e ideias não surgiram da noite para o dia. Tenho de achar que são o resultado de anos de experiência, uma vida inteira me deparando com as situações. O senhor está certo a respeito do que eu penso sobre dinheiro, mas como posso mudar isso? E Neil Walsh traz uma pergunta bem legal mesmo, né? Porque se a gente está com isso tão arraigado, a gente segue dogmas que nos foram passados desde que a gente era criança, quando a gente ia ali, é o Napoleão Hill, que eu acredito que, acho que é ele que explica isso bem no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz uma série, eu deixo a playlist aqui destacada se você quiser ver, que ele diz que é aquela coisa, não, eu acredito que foi o professor, enfim, não sei, alguém ouviu, ou Napoleão Hill ou o professor Hélio Couto, dizendo que então o pai pega a menina ali de manhã, o menino, quando é criança, leva ali em um lugar onde ela sabe que é uma pessoa super respeitada, que vai falar, e ele fala, dá essa frase, então, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então a pessoa já sai sabendo, nunca vou ser rica, não quero ser rica. Não, acho que foi o Dr. Laí Ribeiro que eu ouvi dando esse exemplo dessa fala. Enfim, e aí isso está vindo de muito longe, é uma crença muito arraigada. E o Neil Walsh fala, como eu posso mudar isso? Vamos prestar bem atenção na resposta de Deus, então. Essa poderia ser a pergunta mais interessante do livro. Para a maioria dos seres humanos, o método usual de criação é um processo de 3 passos que envolve pensamentos, palavras e atos. Primeiro vem o pensamento, a ideia formativa, o conceito inicial. Depois vem a palavra. Quase todos os pensamentos se transformam em palavras, que frequentemente são escritas ou ditas. Isso dá mais energia ao pensamento, empurrando-o para o mundo, onde pode ser notado por outras pessoas. Finalmente, em alguns casos, as palavras são postas em ação.
E você tem o que chama de um resultado, uma manifestação no mundo físico do que começou com um pensamento. Então, ele explicando, tudo começa com pensamento, até se a gente for ali em um museu, numa galeria de arte, ver ali uma obra de arte, um quadro muito lindo, a gente sabe que primeiro o pintor daquela obra, ele pensou, ele imaginou, ele criou na mente dele e depois ele passou ali, ou seja, fez a ação e aquilo se manifestou no mundo físico. Mas tudo, como Deus está explicando aqui, começa no pensamento, inclusive a nossa realidade. Tudo ao seu redor, no mundo criado pelos seres humanos, surgiu assim, ou por meio de uma variação disso. Todos os 3 centros de criação foram usados. Mas agora surge a pergunta, como mudar um pensamento responsável? Essa é uma ótima pergunta e também muito importante, porque se os seres humanos não mudarem alguns dos pensamentos responsáveis deles, a humanidade poderá condenar-se à extinção. Nossa, Deus trazendo aqui bem o quanto a gente é responsável então, porque se a gente não mudar todo o futuro de toda a humanidade, não é? Se cada um não fizer a sua parte e mudar e deixar de pensar negativo e trazer os pensamentos para vibrar no modo positivo, na alegria, na gratidão, no amor, na satisfação, aí, se a gente não mudar os nossos pensamentos responsáveis, a humanidade poderá condenar-se à extinção. O modo mais rápido de mudar um pensamento responsável ou uma ideia arraigada é inverter o processo, pensamentos, palavras, atos. Vamos ver como é que Deus vai explicar que a gente faça isso então. Porque ele já explicou anteriormente que o processo é pensamento, palavra, ato. Agora ele diz então que a melhor forma de mudar, de arrancar uma ideia dessa, uma crença que nos limita, é então mudar esse processo, que seria então atos, palavras, pensamentos. Explique isso, pede o Neil Walsh. Realize o ato que quer para dar origem ao novo pensamento. Depois, diga as palavras que quer para dar origem ao novo pensamento. Faça isso até treinar a mente para pensar de um novo modo. Então Deus explicando, assim como ele disse, era só inverter, Primeiro age, depois fala, depois pensa. Treinar a mente? O senhor se refere a controle mental? Isso não é apenas uma manipulação mental? Pergunta o Neil Walsh. Você tem ideia de como a sua mente começou a pensar como agora pensa? Não sabe que seu mundo a manipulou para pensar assim? Não seria melhor você e não o mundo manipulá-la? Não seria melhor para você ter os pensamentos que quiser em vez dos alheios? Não está melhor amado com pensamentos criativos em vez de reativos? Então Deus trazendo de volta aquilo que ele já discutiu bastante nas páginas anteriores, nos capítulos anteriores, que a gente então pega ali o pacote que nos passaram de dogmas, como a professora conta a historinha do ovo do cuco, que o cuco põe o ovo dele no ninho de outro passarinho, porque ele não quer perder tempo ali chocando, mas não quer que a espécie se extinga, e aí o outro choca ali e ele ainda tira o do próprio passarinho, e depois não há quem diga ao passarinho que não é dele. É como os dogmas, como os pensamentos que ele está dizendo aqui, que você sabe como você começou a pensar como pensa agora? Porque o mundo manipulou. Pensar dessa forma e a gente não se abriu para pensar por nós mesmos, a gente não pensou assim, mas será que é isso mesmo? O Napoleão Hill explica bem isso no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, porque o diabo diz que ele só toma conta da mente da pessoa que não pensa por ela própria. E aí Deus diz, não é melhor então se você tivesse pensamentos criativos em vez de pensamentos reativos?
Não obstante, a sua mente está cheia de pensamentos reativos, que se originam de experiências de outras pessoas. Muitos poucos dos seus pensamentos surgem de dados ou preferências que se originam das suas experiências. A sua própria ideia arraigada a respeito do dinheiro é um ótimo exemplo. Sua ideia de que o dinheiro é mau vai diretamente de encontro à sua experiência de que é ótimo tê-lo. Então você mente para si mesmo sobre sua experiência para justificá-la. Essa ideia está tão arraigada que nunca lhe ocorre que pode ser errada. Agora, o que temos de fazer é reunir alguns dos dados que se originam de suas próprias experiências. E é assim que fazemos com que uma ideia arraigada seja sua e não de outra pessoa. A propósito, você tem mais uma ideia arraigada em relação ao dinheiro, que eu ainda tenho de mencionar. Então, Deus dizendo que a gente, então, ele está falando do Neil Osho, então ele mente para si próprio, para ele próprio, sobre a experiência para justificar, porque se a gente acredita que dinheiro é mal, mas a gente adora o que o dinheiro pode nos trazer, então tem aí uma coisa que não está batendo. Então a gente tem que mentir para nós próprios, e porque essa ideia de que dinheiro é ruim está tão arraigada que nunca nos ocorreu que ela pode ser errada, que então não há problema nenhum em se sentir bem tendo dinheiro. E aí Deus diz que além disso ainda tem mais uma crença arraigada em relação ao dinheiro que ele não falou. E o Neil Osho diz, qual é? Ele responde que o dinheiro não é suficiente. De fato, você tem essa ideia em relação a tudo. O dinheiro, o tempo, o amor, a comida, a água, a compaixão no mundo não são suficientes. Tudo que é bom simplesmente não é suficiente. Essa ideia de insuficiência cria e recria o mundo como você o vê. Neil Osho diz, está bem, então eu tenho de mudar duas ideias arraigadas, dois pensamentos responsáveis em relação a dinheiro. E aí Deus diz, pelo menos dois, provavelmente muito mais. Vamos ver, o dinheiro é mau, insuficiente, não deve ser recebido em troca de realização do trabalho de Deus. Esse tem um grande peso para você. Nunca é dado de graça, não dá em árvore, quando na verdade dá, corrompe. Então Deus dizendo aqui que o dinheiro dá em árvore e colocando todos os outros pontos aqui que a gente já viu. Nada de graça, dinheiro corrompe. E aí o Neil Osho diz, vejo que tem muito trabalho a fazer. Sim, se não está satisfeito com sua situação financeira atual. Por outro lado, é importante compreender que não está satisfeito com a situação financeira atual, porque não está satisfeito com a sua situação financeira atual. E, lendo de novo então, sim, se não está satisfeito com a sua situação financeira atual. Por outro lado, é importante compreender que não está satisfeito com a situação financeira atual, porque não está satisfeito com a situação financeira atual. Está escrito exatamente desse jeito. Está um pouco redundante, eu não sei se vocês conseguiram entender. Quer dizer que se você não está satisfeito com a sua situação financeira atual, é porque você não está satisfeito com a sua situação financeira atual, desse jeito que está escrito. Eu acho que isso é óbvio, né? Aí o Neil Osho diz, às vezes é difícil entender o Senhor, ainda bem, eu também não entendi aqui não. E Deus responde, às vezes é difícil fazê-lo entender. Então ouça, o Senhor é o Deus aqui, por que não torna isso fácil de entender? E aí Deus diz, eu tornei. Neil Osho responde, então por que simplesmente não faz com que eu entenda se é o que realmente quer? E Deus responde, eu realmente quero o que você realmente quer. Nada mais, nada menos do que isso. Não percebe que essa é a minha maior dádiva para você? Se eu quisesse para você algo diferente do que quer e chegasse ao ponto de fazer com que eu tivesse, onde ficaria o seu livre-arbítrio? Como você poderia ser criativo se eu ficasse lhe dizendo o que deveria ser, fazer e ter? Minha alegria está em sua liberdade, não em sua submissão. Está bem, mas o que o Senhor quis dizer ao afirmar que eu não estou satisfeito com a minha situação financeira atual, porque não estou satisfeito com a minha situação financeira atual?
Ah, que bom que ele perguntou, porque realmente eu não entendi esse jogo de palavras de Deus. Vamos ver o que ele diz. Você é o que pensa que é. É um círculo vicioso quando o pensamento é negativo. Tende a encontrar um modo de romper o círculo. Grande parte da sua experiência atual se baseia em seu pensamento anterior. O pensamento leva à experiência, que leva ao pensamento, que leva à experiência. Isso pode produzir alegria constante quando o pensamento responsável é alegre. Pode produzir e produz um inferno constante quando é negativo. Ah, sim, agora acho que eu consegui entender. Ele disse então que ele não está satisfeito com a situação financeira atual dele, porque ele não está satisfeito com a situação financeira atual dele, porque é tudo um círculo. Ali o símbolo do infinito, tudo continua, então, porque o pensamento leva à experiência, que leva ao pensamento, que leva à experiência. Então, se a gente tem um pensamento, se o pensamento ali raiz, o responsável, ele é alegre, então com certeza ele vai produzir alegria, vai produzir coisas que a gente vai ficar feliz em vivenciar. E se ele é um pensamento negativo, então, ele pode produzir e produz um inferno constante. Então, realmente é um círculo vicioso. Quanto mais a gente tem pensamento negativo, mais a gente vivencia coisas negativas e o vice-versa. Então, se a gente não está satisfeito com a nossa situação financeira atual, é simplesmente porque a gente não está satisfeito com a nossa situação financeira atual. Agora eu entendi. O truque é mudar o pensamento responsável. Eu estava prestes a lhe explicar como fazer isso. E aí o Neil Walsh diz, vai em frente, poxa, eu estou querendo saber, eu também. Obrigado. O primeiro passo é reverter o paradigma pensamento, palavras, atos. Você se lembra do velho ditado, pense antes de agir? Neil Walsh responde, sim. E Deus continua. Bem, esqueça-o. Se quiser mudar uma ideia arraigada, terá de agir antes de pensar. Então ele vai explicar ali o que ele já disse, que tinha que inverter a fórmula pensamento, palavra, ação. Então tem que agir antes de pensar. Tomara que ele explica, porque eu ainda não entendi como é que a gente consegue agir antes de pensar. Por exemplo, você está descendo a rua e se depara com uma mulher idosa que pede esmolas. Percebe que é uma pessoa em situação de rua e que vive com dificuldade. Imediatamente se dá conta de que, embora você tenha pouco dinheiro, certamente tem o suficiente para dividir com ela. Seu primeiro impulso é dar-lhe um pouco. Há uma parte de você que está pronta para procurar no bolso algumas notas, de 1 ou até mesmo de 5. Torne isso um grande momento para a mulher. Leve alegria para ela. Então vem o pensamento, você está maluco? Nós só temos 7 para passar o dia. E você quer dar-lhe 5? Então você começa a procurar no bolso uma nota de 1. E o pensamento vem de novo. Ora, vamos, você não tem tantas dessas para dá-las de esmola. Pelo amor de Deus, dê-lhe algumas moedas e vamos sair daqui. Rapidamente você mete a mão no outro bolso para procurar as moedas. Seus dedos só encontram moedas de 5 e 10 centavos. Sente vergonha. Aqui está você, bem vestido e alimentado, prestes a dar uma ninharia para aquela mulher. Tenta em vão encontrar 1 ou 2 moedas de 25 centavos. Ah, lá está uma, bem na dobra do bolso. Mas agora você já passou por ela, com um sorriso sem graça, e é muito tarde para voltar atrás. Ela não recebe moeda alguma. Você também não. Em vez da alegria proporcionada pela consciência da própria riqueza e do prazer de partilhar, você agora se sente tão pobre quanto a mulher. Por que não lhe deu a nota? Esse foi o primeiro impulso, mas o seu pensamento o deteve. Da próxima vez, decida agir antes de pensar. Dê o dinheiro, vá em frente. Você o tem e há mais no local de onde veio. Esse é o único pensamento que o separa daquela pessoa em situação de rua. Você sabe que há mais no local de onde veio e ela não. Quando você quiser mudar uma ideia arraigada, haja de acordo com a nova ideia que tem. Mas deve agir rápido, ou sua mente a matará antes que você a conheça.
Quero dizer, literalmente, a ideia. Ah, sim, então agora Deus deixando mais claro aqui como é que a gente age antes de pensar. Então, aquela coisa, quanto mais a gente pensa, mas ele pensou ia dar, se ele já tivesse dado, o resultado seria mais tranquilo para ele, mais, como que fala? Ele ia se sentir recebendo mais, porque ele deu. E se ele pensou tanto, o pensamento fez ele, mas como que você só tem 7 para passar o dia, como você pensa que vai dar 5 para ela? Acabou não dando e se sentiu mal. Então é dessa forma, antecipar seu pensamento, agir antes de pensar, antes do pensamento nos tirar daquela ideia. E aí ele diz, quero dizer, mas deve agir rápido ou sua mente a matará antes que você a conheça. A ideia. A nova verdade estará morta em você antes que tenha uma chance de conhecê-la. Então haja rápido quando surgir a oportunidade. E se o fizer com bastante frequência, a mente logo assimilará a ideia que será o seu novo pensamento. Ah, sim. Deus explicou direitinho então. Cada vez que a gente encontrar então alguém que esteja ali, que não tem essa ideia exatamente por isso, não sabe que tem mais da onde veio, se eu tenho 7, se eu der 5, eu vou ter mais depois. Então essa pessoa está ali nesse estado de ter que ser um pedinte exatamente porque não entendeu isso, mas se a gente entende, então a gente pode estar driblando a mente, fazer a ação antes e aí isso acaba se tornando um novo padrão mental. Ou seja, a mente logo assimilará a ideia que será seu novo pensamento. Estou começando a entender. É isso que significa o movimento do novo pensamento? Pergunta o New Walsh. Se não é, deveria ser, responde Deus. O novo pensamento é a sua única chance, a única oportunidade real de evoluir, crescer, tornar-se quem realmente é. Neste momento, a sua mente está cheia de velhos pensamentos, não só seus, como principalmente de outras pessoas. Agora é hora de mudar de ideia em relação a algumas coisas. Isso é evolução. E é com essas palavras que Deus conclui o 11º capítulo, que ficou bem esclarecido, como todo o livro. Deus realmente está trazendo o diálogo que pode mudar a nossa vida se a gente realmente assimilar. Ou seja, se a gente tiver uma mentalidade pobre, aí não adianta. A gente não vai conseguir ajudar ninguém e nem se ajudar a nós próprios. Porque acredito que aqui cabe bem aquela máxima, é dando que se recebe. Então se a gente está sempre achando que a gente só pode dar, se estiver sobrando, aí é porque a gente tem essa ideia de que não há o suficiente. E se a gente der, vai faltar para a gente. E é por isso que Deus diz que isso parte de um pensamento errado, relativamente falando, e que a gente só pode mudar isso se a gente então inverter o processo. Pensar, falar e fazer, para fazer, falar e pensar. Então, nesse exemplo que ele deu, antes que a mente mate a nossa ideia de estar ajudando essa pessoa que está ali na condição de pedinte, exatamente porque ela não teve esse insight, ela não conseguiu entender isso que tem para todo mundo, aí antes que a mente mate isso, a gente deve agir e dar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado também segunda parte do 11º capítulo. No próximo vídeo nós entraremos no 12º capítulo, que o New Walsh começa assim: porque eu não posso fazer o que realmente quero com a minha vida e ainda assim ganhar dinheiro? E aí eu espero que você possa vir comigo se você quiser conhecer a resposta de Deus, tá bom? Se você veio até aqui, eu te agradeço muito. Se você quiser curtir, compartilhar, comentar também. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros que tem lá que complementam esse, uma informação complementando a outra, até ver se a ficha cai pra gente, né, para mim. Se você quiser dar uma entrada lá e se quiser se inscrever, eu te agradeço também. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau.